Muito boa noite, sejam bem-vindos ao CR News, especial com os vereadores, os que foram reeleitos e também os novos vereadores. Hoje, eu e Renata Marques. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafa. Boa noite, Gleison. Seja bem-vindo. Estamos recebendo aqui Gleison Begali, vereador, ex-presidente da Câmara e que foi reeleito para um bate-papo super especial. Boa noite, Gleison. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Renata. Uma honra poder estar aqui com vocês nesse bate-papo, falar um pouquinho aí. Não sei o que vocês vão me perguntar ainda, né? Aqui não tem combinação, não é verdade? Geralmente nem nós sabemos, nós vamos conversando. Desenvolver, fazer um bate-papo aí. Para mim é uma honra, um prazer poder prestar contas aí para a população, para os nossos ouvintes e para vocês aqui também. Uma grata satisfação de estar sempre aqui, sempre que vocês me chamam, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Muito legal. Então, antes da gente começar a fazer algumas perguntas que vão aí de encontro à sua trajetória política, eu queria falar nesses quatro últimos anos que você foi vereador. Quais foram os principais projetos que você apresentou ou qual o projeto mais especial para você nesse sentido, né? Que realmente você fala assim, olha, eu tenho orgulho de ter apresentado esse projeto. Olha, Rafa, o vereador ele trabalha muito, né, ali dentro da Câmara, não só os projetos de lei, mas os requerimentos, as indicações, a fiscalização, enfim, é o conjunto da obra. Mas é claro que os projetos de lei têm uma peculiaridade, algo diferente, especial, porque é algo que de repente pode se perpetuar, pode ficar por muito tempo, e dependendo do projeto de lei pode fazer a diferença na vida de muita gente, né, aqui da nossa cidade. Eu costumo dividir o nosso mandato em duas fases. Eu costumo dizer que nós vivemos uma boa parte dele, foi a pandemia, onde os projetos de lei ali, todos eles eram voltados para as questões da pandemia, e aí eram coisas muito pontuais. Um dos principais projetos nessa fase que eu fiz foi o projeto relacionado à diminuição das taxas proporcionalmente ao período em que os empreendedores tiveram seus negócios obrigatoriamente fechados. Então, aqueles que fecharam parcialmente tiveram uma redução parcial, aqueles que tiveram um fechamento integral tiveram uma redução maior. Então, esse eu acho que foi um dos projetos que mais impactaram, mas como eu volto a falar, é um projeto muito pontual que serviu muito para aquele momento. Fiz alguns projetos também de permissão de parcerias público-privadas, tinha um projeto que nós fizemos nessa época também, que permitia com que o município fizesse parceria com entidades e associações do município e essas pudessem oferecer alguns serviços que a própria municipalidade muitas vezes oferece. Questão, por exemplo, de fornecimento de cartão para idoso, cartão para deficiente, onde algumas entidades representativas poderiam fazer esse serviço concomitantemente com a prefeitura. Fizemos também um projeto de lei de parceria público-privado, permitindo a parceria do privado com relação às questões esportivas. Foi um projeto bacana também. E aí tudo isso, Rafa, é importante a gente falar, né? Porque às vezes o vereador faz os projetos e às vezes você não vê esse projeto no cotidiano, na vida do município, porque a gente depende muito, aliás, depende exclusivamente do município para poder agora também regulamentar e colocar esse projeto em prática. Mas é um projeto que eu gostaria muito de ver a sociedade participando. Porque a gente vê muitos eventos esportivos, a gente vê o privado muitas vezes participando da vida esportiva do município de forma à margem da lei, porque não tinha legalidade para isso. Hoje tem a lei e a gente não vê o município regulamentando ou usando dessa lei, aí, trazendo o privado para dentro dessas questões esportivas do município. E aí depois, num segundo momento, né, passada a pandemia, nós tivemos também alguns projetos de lei. Como eu sou muito ligado à área educacional, nós tivemos um projeto de lei que instituiu, né, o diploma legislativo, né, da educação, homenageando uma professora aqui do município, a Maria José Belíssimo Ferrice, que homenageia, né, que distingue os profissionais da área, assim como tivemos também da área da cultura, um projeto nesse sentido, enfim. Foram vários projetos de lei. Mais recentemente, um projeto que nós fizemos, aliás, foi uma demanda, inclusive, da dona Benedita, lá do Nova Catanduva, que ela é conselheira da saúde também, instituindo, né, todos os assentos do ônibus como preferenciais para idosas, gestantes, mulheres com crianças de colo, deficientes físicos, enfim. E recebeu um veto do executivo. E aí depois a gente teve a grata satisfação de ver o tribunal julgando o projeto como constitucional, isso, Renato, constitucional. E aí foi matéria de primeira capa do tribunal.
né? Lá no site do tribunal saiu a resolução falando desse projeto, instituindo, e aí agora também, até agora no início, isso foi em dezembro, nós já estávamos quase num período de recesso, eu vou agora fazer uma visita aí à empresa de ônibus, vou cobrar do PROCON para que cobre da empresa de ônibus a aplicação dessa lei para que possa, de fato, alcançar aí os nossos munícipes. Que, na verdade, a lei, né, a gente tem que sempre primar também para que ela favoreça os menores, né? Não que a gente legisle apenas para uma parcela da sociedade. Todos são pagadores de impostos, todos nós merecemos, né, ser atendidos e reconhecidos, mas é claro que a gente deve sempre primar também por essa questão de poder ter um olhar para aqueles que mais precisam, né, do poder público e que, consequentemente, sejam mais bem atendidos, que ficam um pouco mais distante, muitas vezes, do privado, né, das questões que... As questões financeiras, muitas vezes, podem, né, ser preponderante nessas situações. Mas, enfim, Rafa, é isso. Eu acho que tenho muito orgulho de ter feito umas dezenas de centenas aí de requerimentos, de indicações, e ter participado da vida em sociedade, em coletividade, e, de alguma forma, ter deixado uma marca positiva. A gente anda bastante pela cidade, eu acho que eu deixei uma marca aí de respeito, as pessoas olharem e falar, poxa, Gleice, você é muito bem falado aqui, as pessoas, quando falam de você, falam muito bem, te respeitam, elogiam o trabalho que nós fizemos. Estive presente em sociedade, em coletividade, faço parte de alguns clubes de serviço, participo da vida em comunidade, continuo trabalhando como professor, enfim. Então, acho que não ter me afastado, né, das minhas raízes, acho que foi um dos principais pontos também para a gente ter sido reconduzido, ser recolocado aí novamente como representante da nossa população. Muito bom. Essa lei dos assentos do ônibus é uma lei bem interessante, mas é uma lei triste, né, Gleison? Porque é uma coisa que deveria nós ser... Nós aprendemos com os nossos pais, exatamente, né? uma coisa que deveria ser automática. Você vê uma grávida ou um idoso, você levantar e ceder o assento. A gente tem a necessidade de fazer uma lei para garantir o conforto dessas pessoas. Exatamente. Baseado nisso, Gleison, o que a gente vê muito? Foi até uma pergunta que eu fiz, acho que para todos que já passaram por aqui. A gente vê muitas leis aqui em Catanduva, algumas até inconstitucionais, mas que ainda estão aí vigorando, mas a gente não vê a população com conhecimento dessas leis. A do assento mesmo, a população vai saber que essa lei está em vigor, que ela tem esse direito, como que ela pode fazer essa lei realmente ser cumprida? Porque a gente vê isso no Brasil, diversas leis que as pessoas nem sabem da existência, e no município fica ainda pior, porque a maioria não acompanha as sessões da Câmara, não acompanha os vereadores, muitos já largaram mão de política, achando que política não dá nada, que vereador está lá só para ganhar dinheiro. A gente ainda tem muita gente com essa mentalidade e não liga muito para a lei. E a gente não vê quem deveria estar divulgando isso, fazendo esse papel, né, a comunicação, para chegar nessas pessoas com menos informação. Porque se a gente levar pela lógica, se a lei está baseada para aquelas pessoas que mais necessitam, consequentemente elas são também as que menos têm informação. Como que você acha que a gente consegue fazer um trabalho? Eu estou colocando a gente porque a gente é da mídia, né? A gente consegue dar um apoio. Mas como que faz para isso chegar em quem realmente vai usufruir dessas leis? Renata, é um problema crônico, né, no Brasil sobre essas questões, né? O brasileiro, de forma geral, ele fica muito aquém, principalmente quando nós abordamos questões relacionadas ao conhecimento. E aí eu falo conhecimento em todos os aspectos formais, né, de educação básica, mesmo escolar, e como cidadão, né, dos seus direitos como cidadão. A gente vê aí, por exemplo, a obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor estar presente em todos os estabelecimentos. Né? Mas você já viu alguém ir lá e pedir um código, ou alguém que sabe o que tem naquele código lá, que de fato quais são os seus direitos? Ou discutir, né? Às vezes você até sabe, mas a pessoa ela fica tão coagida em brigar com o seu direito que você só vê advogado, pessoa mais instruída. Tanto que a gente vê programas televisivos hoje só para tomar conta dessas questões de direito do consumidor, né? E aí você imagina, né? Quantos códigos nós não temos, direito do adolescente, do idoso, enfim, uma série de leis. E aí, às vezes, a gente acaba, muitas vezes, e às vezes, talvez em virtude de tantas leis também, o brasileiro acaba ficando perdido nesse emaranhado. Mas, de modo geral, o brasileiro, né, falou em questão relacionada ao conhecimento, nós somos uma sociedade ainda que estamos muito longe, né, de um ideal ou próximo a isso. E aí a questão vai
de mudança mesmo de cultura, né? Nós precisamos mudar a cultura do brasileiro. O brasileiro precisa aprender a se informar mais, a ler mais, a estudar mais, adquirir conhecimento, porque como você passa a ter conhecimento sobre algo? Se interessar, interessando, estudando, indo atrás. Outro dia eu conversei com você me falou que você começou a se interessar por política, que você foi atrás de fazer curso, participar de grupos, enfim, a se inteirar sobre isso. Hoje você é uma Renata diferente, politicamente dizendo, daquela Renata de alguns anos atrás. Sim. Por quê? Porque você foi atrás de conhecimento. E é assim que as coisas acontecem, né? Então, não tem uma regra mágica. É mudar a cultura das pessoas para que elas possam, de fato, ir atrás. Essa lei em específico, ela preconiza que em todos os ônibus de transporte público tenha fixado em local visível uma placa dizendo que todos os assentos daquele transporte são reservados às pessoas, né, dentro daqueles aspectos que eu disse anteriormente. Talvez por isso se torne mais fácil a aplicação, né, da pessoa saber e conhecer. Entretanto, né, nem sempre, tantas e tantas outras leis talvez passem desapercebido. Essa lei mesmo que eu falei, citei anteriormente, da isenção, né, proporcional ao tempo que a pessoa ficou com o seu negócio parado. Eu fiz uma boa campanha à época para divulgar, mas muitos não ficaram sabendo. Eu tentei avisar os contadores, principalmente, né, mandei para alguns, que eles têm alguns grupos aí. E à época eles entraram na prefeitura com pedido, muitos tiveram pedido indeferido, porque ele falou que a lei tinha ido como a DIN, mas depois nós ganhamos a DIN. Então quem entrou com o pedido, e essa questão de ter colocado a DIN desestimulou muitos a entrarem. Sim. E eu falei, gente, entra, porque nós vamos ganhar essa DIN, porque eu já tinha um respaldo jurídico. Falei, nós vamos ganhar e depois você consegue pedir a restituição. Você faz o pedido, paga, faz o pedido, paga e aguarda. Quando veio o julgamento da DIN, poucas pessoas tinham feito o pedido, aquelas conseguiram a restituição do pagamento. E depois já não dava mais. Não, tinha aí prazo, não, porque a questão temporal você tinha que pedir dentro até o final do ano ali, que era o período que era relativo à cobrança da taxa de subserviço sobre qualquer natureza, ISSQN ou ISS, era referente a um período, né? Então teria que ser dentro do período ali contábil, digamos assim, para poder fazer o requerimento. Mas, enfim. E volto a dizer que a própria comunicação, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, poderia fazer esses informes, né? Porque, pelo menos até onde eu entendo, isso é função das secretarias de comunicação. Estão lá para isso, né? Então, deveriam estar lá para isso. Deveria ser para levar conhecimento ao invés de fazer propaganda da Prefeitura. A gente não precisa de propaganda, né? E o que a gente entende é que, assim, o vereador... O que as pessoas não entendem, ou, na verdade, assim, o Poder Executivo atual não entende que o vereador propõe a lei, ele faz a lei e tudo, mas, no fim, quem vai executar é o prefeito. Então, é ponto para os dois, né? Não tem, assim, uma disputa de, olha, o meu projeto... A gente vê isso, na verdade, no Brasil de uma forma geral, mas é muito triste, né? Porque a política, ela podia ser uma construção coletiva, como eu acho que ela deveria ser, né? Mas, enfim. Ô, Gleison, eu queria só entrar num assunto com você que não é muito... que eu não falei muito com os outros, mas é porque eu tenho uma curiosidade e eu acho que as pessoas que estão assistindo podem ter também. E aí, para isso, eu vou precisar só fazer um paralelo aqui dos atletas com os artistas, né? Que são duas classes que têm poucas oportunidades de trabalho, a não ser, né, volto a dizer, aquele atleta que já tem um nome ou aquele artista que já tem um nome. O atleta e o artista, eles sofrem da mesma coisa, que é assim... Os que têm nome ganham muito bem, são muito famosos e sobrevivem. Mas ninguém fala do atleta ou do artista que está ali ralando no dia a dia e tal. E aí, o governo federal, na verdade, é uma conquista dos artistas, da classe artística, mas, volto a dizer, foi o governo federal que colocou o plano para rodar. Então, ponto para os dois. Mas ainda fez a Lei Paulo Gustavo, o Programa Nacional de Aldir Blanc, que são programas que garantem, tem a Lei Rouanet, que garantem aí, de certa forma, o mínimo de sobrevivência, pelo menos por um período da pandemia, que foi muito difícil para todos. Mas são programas que permaneceram, né? A Paulo Gustavo não, mas a PNAB virou um programa nacional. Sim. E aí, por talvez desconhecimento, seria legal a gente bater esse papo com o pessoal de casa, eu não tenho conhecimento de nenhum programa nesse sentido para os atletas. Existem esses programas e como que é que os atletas pequenos, os amadores principalmente, como é que eles conseguem sobreviver? Olha, Rafa,
Primeiro que ser artista e ser esportista no Brasil é uma dificuldade gigantesca. Eu falo que você tem que ser herói para você poder viver, ou do esporte ou da cultura. Eu costumo dizer muito isso, viver do esporte e da cultura no Brasil é muito complicado. E eu, como todo mundo me conhece, sou muito ligado ao xadrez, que é considerado uma atividade esportiva, e para viver do xadrez eu precisei começar a dar aula, enfim, precisei ir para a questão pedagógica para poder oferir algum resultado financeiro, para poder me manter minha família. Mas é muito parecido a vida do atleta com a vida do esportista. Na questão esportiva, nós temos hoje a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que se equipara à Lei Rouanet, que é o mesmo molde, é o mesmo formato, onde as empresas podem destinar um percentual se for pela lei federal, né, no caso imposto de renda, se for pela lei estadual de incentivo ao esporte, que também temos o ICMS, ou através do imposto de renda de pessoa física, enfim, é o mesmo molde da lei Rouanet, só que os percentuais é um pouco inferior. Essa é uma das formas que hoje as pessoas conseguem desenvolver alguns projetos esportivos. Nós temos aqui na esfera municipal o Bolsa Atleta, mas que é muito baixo o valor, e é muito pouco também, o número de bolsas é algo assim, limitadíssimo. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, a bolsa mais alta é R$500, mas a maioria recebe acho que R$250, R$300, não dá para nada. Se for alguém que joga tênis, não compra uma raquete. Não dá para você comprar um par de tênis por mês, se você for ver. Mas enfim, mas as pessoas acabam muitas vezes, Rafa, o artista ainda, eu falo assim, geralmente o artista ele consegue permanecer por mais tempo, né? E com esses programas que são oferecidos. O esportista, muitas vezes, não. Ele vai até uma certa 15, 16, 17 anos. Quando ele vai para a fase da faculdade, ele para. Então, fica aqueles mais profissionais, né, que daí são esses clubes e entidades que conseguem fazer esses projetos de incentivo ao esporte, ou muitas vezes passa simplesmente a ser um hobby, né? Já o artista, com essas oficinas que a gente vê no município, né, que tem esses programas aí também, voltado para a contratação de profissionais para as oficinas culturais. E também a Paulo Gustavo, o Aldir Blanc, que é mais, né, permanente, que é o PNAB, né? A PNAB. Consegue, de alguma forma, ainda ter um respaldo maior. Mas a questão esportiva no Brasil é bastante complexa, bastante complicada. Eu falo para os meus amigos que o esporte está pior que a cultura, eles não acreditam. Não, eu verdade, acho que mesmo. Tá sim. Tem menos recursos, menos programas, menos projetos e, consequentemente, a pessoa acaba ficando muito mais pelo prazer, né, pela vontade, do que propriamente dito por recursos financeiros. Aí chega na Olimpíada, eles querem que a gente tenha o mesmo desempenho, né, que os outros países. Que fará. O Gleison, falando de esporte, você sempre defendeu os esportes independente de qual, e estou falando isso em causa própria, que você sempre ajudou a gente com a patinação, que é um esporte que não é muito praticado em Catanduva por inúmeras situações. O que você acha que agora, com mais experiência, já tendo uma bagagem, né, mais carregada e tanto de contato como de experiência mesmo para apresentar, a gente consegue fazer para mudar o esporte de Catanduva? Não desses profissionais ou que querem ser atleta, mas o esporte como atividade física, como forma de lazer, como trazer as crianças que ficam aí em rua, internet, a praticar o esporte independente de qual. Eu costumo dizer que aqui em Catanduva ou é futebol, porque são as pracinhas que tem pelos bairros, ou não tem nada, a gente não tem muita... Não tem nem futebol. Nem futebol agora, né? Mas tinha as quadras, pelo menos, cada bairro tinha uma quadra, que agora até essas quadras estão abandonadas. A gente jogava bola na rua, né? A gente colocava 2 toquinhos lá e soltava uma bola no meio. Mas é que também o futebol, ele é barato, né? Pro governo, eu falo de modo geral. Você dá uma bola, você tem ali 12 pessoas jogando, os outros esportes já começam a encarecer. É que eu acho que não tem dado, entendeu? Nem a bola. Esse é o ponto. Ô, Renato, eu vou te falar sobre um assunto que eu conheço bastante, acompanho muitos técnicos assim no município e vivencio essa questão do esporte, que eu ainda continuo dando aula de xadrez e eu acompanho ainda muitos atletas, muitos esportistas. É o seguinte, primeiro que se eu tiver, aí a gente volta a esbarrar naquela questão seguinte, né? Qual que é a prerrogativa do vereador, o que é prerrogativa, a gente cria uma expectativa quando a gente entra como vereador enorme, você quer transformar a cidade. E a gente depois eu já sabia disso, mas você começa a sentir na pele. O vereador ele tem as suas prerrogativas de legislar e fiscalizar, ele não tem execução.
quem executa as políticas públicas é o governo juntamente, é o prefeito juntamente com os seus secretários, que é o que a gente chama de governo. Quando a gente fala governo, a gente está se referindo a toda essa estrutura organizacional e do poder executivo. Então, o que acontece? No primeiro ano meu de vereador, eu me lembro que, por volta de novembro daquele primeiro ano, eu fiz uma audiência pública do esporte lá no Teatro Municipal. Eu recebi todos os esportistas, ou pelo menos eu tentei receber todos. Nós fizemos um mapeamento na cidade, convidamos todo mundo. O teatro ficou bem cheio e lá nós demos oportunidade para todos falarem. Todos puderam falar. Nós não queríamos que eles falassem o que estava ruim. Nós queríamos que eles falassem o que está bom, o que precisa melhorar. E eu cataloguei tudo isso. Criei uma espécie de um dossiê do esporte catanduvense. Nós ficamos lá praticamente um dia todo. Lá foram, acho que umas 6 horas, 7 horas ali de reunião. E eu peguei, com aquele documento, eu entreguei para o secretário de esporte. Falei, olha, aqui está. Quer melhorar o esporte Catanduva? Aqui, ó, modalidade por modalidade, como cada um vê, como cada um pensa, o que tá bom, o que precisa melhorar e tudo mais. Pouco tempo depois, eu comecei a perceber que aquela ação que eu tive lá, foi tida pelo governo como se fosse uma afronta ao governo. Eu, na melhor das boas intenções, estou achando, estou fazendo a melhor agregando, coisa. Estou ajudando o prefeito, né? Estou ajudando o secretário. E olha, eu vou te falar uma coisa, gosto muito do Marco Braga, acho ele um cara muito correto, muito honesto, íntegro, enfim. Gosto de fato do Marco, não tem nada contra ele. Tá? Deixar esse parênteses aqui. Mas isso foi uma situação que eu vivi. Né? E aí eu comecei a entender que, às vezes, você mexer com aquilo que está, de certa forma, já acomodado ali, já está... Porque como você fazer um trabalho desse, é você mexer na estrutura do negócio como um todo. Pô, você pegou e você revelou tudo que cada um quer. Perfeito. Público, né? Publicamente. Sim, não é uma coisa... nada escondida, não fiz nada para esconder, não fiz isso para afrontar ninguém. O que eu queria? Gleison, vamos junto, vamos ver o que dá para... Eu sei que talvez não conseguisse fazer 100% daquilo, mas se você fizer 30%, você já melhorou 30%, né? Depois, ali mais 2 anos, você melhora mais 20%. Quem sabe se daqueles 100% você não fez 50%? Já é alguma coisa. Eu tenho a concepção, né, de fazer 150%. Acho que dá para fazer aquilo e fazer mais. Mas, enfim, são questões estruturais que a gente está inserido numa sociedade, num mecanismo público que é muito complicado, muito difícil. E aí o que acontece? Eu comecei a entender essas coisas, né? Às vezes acaba se até esfriando também, você fala, poxa, fiz tudo aquilo e nada aconteceu, né? Fui tido como um adversário, você acaba até ficando, de certa forma, desmotivado. Mas se eu pudesse hoje ter a caneta na mão, se eu tivesse, né, alguma função que pudesse, de fato, ter como melhorar isso, eu tenho muitas ideias para o esporte. Eu acho que Catanduva, que é o meu grande sonho, é fazer de Catanduva uma referência esportiva, como cultural também, não só, o Gleison só vai alisar para o esporte, não, tem que fazer por tudo, mas na questão do esporte eu acho que nós tínhamos que, até foi uma questão que eu levei para a secretária de esporte, falei, gente, vamos tira as escolinhas de esporte da SMEL. A SMEL não tem recurso, o orçamento da SMEL é muito limitado. Vamos deixar para a SMEL as questões relacionadas aos esportes de competição. A prima rica é a educação. Sim. E onde que estão as crianças, os adolescentes? Estão nas escolas. Vamos fazer das escolas os projetos de contraturno, não só do esporte, da cultura, mas me atendo agora à questão esportiva, transformando cada escola de Catanduva num polo de promoção do esporte amador. Então a gente vamos fazer uma contratação, vamos fazer parceria, um projeto incluindo ali os professores de educação física, levando outros profissionais e fazendo essas escolas funcionarem no contraturno para o funcionamento dos projetos de esporte, aos sábados também. E aqueles garotos que forem se destacando, a gente vai mandando para as equipes de competição. Quantos talentos estão escondidos aí dentro, né, Gleison? Além disso, você promove o diálogo melhor com a própria comunidade, abraça esses projetos. E eu queria também que a gente fizesse eventos esportivos aqui. Toda modalidade vai ter que fazer pelo menos um, mas o ideal que fosse mais de um grande evento esportivo. Nós vamos atrair gente de fora para participar. Então vamos fazer um grande evento todo ano do patins, do xadrez, mas evento de fato que seja que marque, sabe? Que vire referência, né? Não entrar num circuito, não que as nossas equipes não vão participar, mas nós vamos ter que sediar. Vamos fazer essas outras cidades vir para Catanduva, vamos investir nas nossas praças esportivas, enfim.
Era... O da patinação, para quem não sabe, ele foi considerado o melhor evento da categoria do estado de São Paulo. Olha aí. A gente não sabe do Brasil porque ele não tem um ranking, mas em pesquisa entre os atletas, porque a gente conseguiu trazer, sem apoio de ninguém, um atleta da seleção brasileira, ou atual, ou que já foi, de cada modalidade. Então, você fala do patins, que é onde eu estou explicando agora, fala patinação, mas dentro da patinação existem outras modalidades, e assim são com outros esportes. Então, você vê, a gente trouxe um evento grande, sem apoio da prefeitura, sem ajuda, né? A única ajuda que deu de efetivo foi ceder o espaço, o restante não foi cumprido, mas a gente conseguiu levar o nome de Catanduva para tantas outras pessoas que nem conhecia Catanduva. Encheu todos os hotéis da cidade. Isso, é isso que eu ia falar. E a gente consegue fazer isso em todas as modalidades. Você traz aqui um campeonato de natação, não é só os pais nossos vêm, atletas, traz né? os atletas, dormem na cidade, porque o que... É um movimento, não é o só que define atleta. turismo é quando a pessoa pernoita na cidade. Sim. Então não adianta falar que o show traz turismo, porque a pessoa vem, vai no show e vai embora. Ela vai consumir ali a cerveja dela ali, aquilo lá. Agora, quando a pessoa vem, ela pernoita, ela come num restaurante, ela, né, mais... Essa questão do turismo, Rafa, te cortando... Não é. Eu fiz um evento uma vez aqui de xadrez que nós lotamos todos os hotéis da cidade. Todos. Da patinação, foi o que aconteceu. Eu precisei hospedar a gente em Ibirá, para você ter uma ideia. Porque Pindorama, eu descobri que tinha um hotel em Itajobi, enfim. Foi levando até as o pessoas. Tropical Park nós colocamos gente. De tão grande que foi o evento. Eu falo para você o seguinte, o que a cidade recebeu de recurso, porque esse pessoal, e não era um evento de um dia não, era um evento de 4 dias. Esse é o ponto. Então as pessoas comem, passeiam, gastam, é toda uma estrutura que ela movimenta, né, de alimentação, de serviços, enfim. O que Catanduva, eu falo assim, Catanduva hoje eu acho que só tem tirando a questão religiosa do Padre Albino, que pode se tornar numa indústria do turismo, também. Eu falo que o que nós temos assim para se apegar é a questão de eventos. Sim. Seja a questão cultural, esportiva, ou até mesmo de algum tipo de fórum, de eventos relacionados a qualquer outra área, médica, cultural, enfim, que tragam pessoas para a cidade. Então essa é a grande indústria do turismo. Quando a gente fala em turismo Catanduva, não adianta você ficar pegando molecada e ficar passeando na cidade. É isso. Turismo é trazer gente de fora. Eu acho que o Padre Albino é um grande apelo. Eu conheço cidades que têm esses... museus, né? É uma figura mesmo, uma pessoa, né? Vamos pegar, por exemplo, Santa Paulina, que é uma santa, foi a primeira santa do Brasil, entre aspas, porque ela era italiana, mas radicada no Brasil. Hoje é uma cidadezinha de 10 mil pessoas no sul. A menina Isildinha, Mundial. Eu falo assim, gente, eu sei que nós estamos num país que não tem uma religião oficial, tá? E isso não tem nada a ver com religião. Então, a gente poderia fazer isso por qualquer uma. Estou falando que é uma situação, né, palpável que nós temos aqui. Não estou fazendo apologia a nenhuma religião, não. Mas nós temos essa questão e que a cidade vive do turismo em torno dela. E aqui em Catanduva, o Padre Albino pode se transformar num santo. Já é um venerável, pode se transformar Na num verdade, santo. você fez um projeto de turismo religioso, não fez também? Eu lembro que você defendia isso. Defendia. Eu até levantei alguns estudos à época, né? O turismo religioso no Brasil, ele movimenta o mesmo que toda a aviação civil do Uruguai, pra você ter uma ideia. Olha só. Pessoas que saem de casa e que vão em destino a algum ponto religioso. Como você citou aqui, né? Nós temos aqui perto, seja da Santa Paulina, nós temos a menina Isildinha aqui de Monte Alto, também tem uma festa grande, vai o pessoal lá que é devoto. Inclusive eu sou devoto porque eu tive um milagre. Eu já até dei esse relato na minha rede social, mas esse testemunho. Ô Gleison, e até, na verdade... Aparecida do Norte, que é a grande referência do Brasil, né? Na verdade, quando você movimenta um setor, que é o religioso, os outros se movimentam junto. Então, se é uma grande festa de católicos, o pessoal da igreja evangélica vai fazer a sua festa. Inclusive, quando eu falei do turismo religioso, eu ainda falava, né, essa questão do Padre Albino. E aí, como bom político, a gente não quer deixar de lado as outras denominações, eu ainda falava, a gente poderia incluir a questão dos evangélicos, retomar, né, o dia do evangélico, uma programação muito boa que poderia se... E nós temos em Catanduva, algo também que eu levantei à época, nós temos hoje aqui a maior
editora espírita do Brasil. Verdade. Sim, É a Boa Nova, Candeias, né? A Candeias. E a gente poder. E outras que Tem também, a Candeias, né? tem a Boa Nova, que é a Boa Nova, e tem o Pinfield, enfim, tem uma série, uma estrutura grande. E que esse pessoal, nós poderíamos trazer esse pessoal fazer uma grande feira do livro espírita em Catanduva, Sim. fazer algo aqui realmente marcante. Pô, nós temos uma maior aqui na cidade. Que E o normalmente próprio- eles fazem no shopping e é muito ali para o público deles, né? Para o pessoal que já frequenta Vocês sabem que eu o sou centro. Poços Caldense, sou mineiro de Poços Caldas, que é uma cidade Sim, turística, turística. né? E lá tem a feira do... Lá não bastasse o apelo da cidade com suas águas termais e tudo mais, né? Natural. Lá tem muitos eventos. Feira do Livro Espírita, lá eles fazem todos os anos várias. Por quê? Porque eles sabem que atrai. E nós temos a sede do negócio aqui e não acontece. verdade. Mas enfim. Inclusive as religiões de matriz africana surgiram vários terreiros aí que podem se juntar e fazer, como acho que a Thaís, não é da Thaís, na verdade, esse projeto é um projeto de uma professora que depois a Thaís abraçou esse projeto, né? Que eles fazem um desfile lá e tal. Isso pode se tornar tradicional, é só ter investimento. E aí vale, então, a representante lá colocar os projetos. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Um pouco de né? apoio. Acho que o que falta em Catanduva é apoio. Tem bastante gente engajada, com Arregaçar boas as mangas, ideias, Renato, arregaçar mas as ninguém mangas quer colocar a fazer cara coisa e sair acontecer. acontecendo. Gleison, falando um pouco da votação da presidência da Câmara desse ano. Assunto espinhoso, hein? Não ia me Pra escapar, né? você, eu acho que Mas eu não. acho que pra você não. Você votou em você mesmo. Botei em mim Acho que mesmo. claramente não é discordância dos dois, mas você tem uma visão diferente. Qual é essa visão? Por que não no Marquinhos Ferreira, que já era presidente, e não no Marcos Cripa, que também já foi presidente? Você, como vereador, tem conhecimento aí do que foi um pouquinho de um pouquinho do outro, apesar de que você não participou de nenhuma legislatura que era do Marcos Cripa. Não. Só com o porque Marquinhos eu Ferreira, porque você terminei meu entrou primeiro no mandato, primeiro né? agora. Você começou no meio do redemoinho mesmo, né? Você foi o presidente. E sendo começou presidente, assim, já. né? Então você tem aí a base do que é o presidente da Câmara e as duas figuras de peso ali, sendo oposição, ao mesmo tempo, para mim, agora é um relato meu, gente, não vamos culpar o Gleison, mas ao meu ponto de vista, uma oposição que não é oposição, porque o Cripa sempre foi PT, Marquinhos sempre uma oposição declarando sempre amizade, mas ali naquela situação, duas figuras em Polarizou pontos ali, diferentes, E você não foi nem para um lado, nem para o outro. Falei isso para o pastor Júlio também, que foi muito bom, ao meu ver, porque deixou claro que não era só essas opções, vocês tinham opções de votar em outro que não era uma candidatura, podia ser votado ali na hora, e a gente viu claramente um grupo fechado, com os votos fechados, uma chapa já concluída para fazer aquela votação, e você saiu daquela bolha votando em você mesmo. O que te levou a isso? Como que foi essa análise? Por que foi na hora? Você já tinha pensado? Foi conversado? Ô, Natália, essa questão... Primeiro que não existe registro de candidatura aqui, o nosso regimento interno não prevê isso. Ou seja, você chega lá e fala o seu voto, né? E sempre, isso não foi nessa, todas as eleições de Câmara, foi assim na minha, foi assim 100% das eleições de Câmara que a gente ouve falar, as pessoas se reúnem, conversam e montam seus grupos para se fazer a presidência, né? Não adianta a gente querer se iludir que a pessoa vai chegar lá na hora e vai escolher um. Não, isso aí não é bobagem a gente se ater a essas questões, né? Existiam as conversas, existiam os bastidores políticos ali e o Cripa foi o que soube melhor organizar aí para vencer as eleições, né? Até mencionei em um dos jornais. Será que o Gleison vem com uma terceira opção, uma terceira chapa? Desde o começo, algumas pessoas me procuraram, falando, Gleison, você está afim e tal. Eu sempre falei que não estava. E não estava mesmo, eu não queria voltar. Eu fui presidente da Câmara, eu acho, modéstia à parte, eu acho que eu fiz um bom trabalho, dentro daquilo que eu consegui fazer, em virtude de uma série de situações ali, de forças que puxavam contra, mas enfim, consegui terminar os meus 2 anos. E quando eu falo que eu consegui, foi conseguir mesmo, porque não estava fácil de terminar. Só eu sei muita coisa que aconteceu ali. E eu não queria viver tudo isso de novo, né? Não tinha essa pretensão. Mas, se juntasse um grupo e falasse, Gleison, nós não temos outro, você vai. Se fosse numa situação que não encontrassem outro nome, de fato eu iria. Mas não era a minha vontade. E tinha outras pessoas ali a fim de ir. Mas isso não se concretizou. O padre... claramente, né, trabalhou em favor do Marcos Cripa para ser o presidente. Ele, né, conversou com boa parte ali do
dos vereadores. Inclusive foi até capa do jornal, né? Que o padre já falando que tinha já todos os votos. Antes já declarou que tinha quantidade, né? E realmente foi até a quantidade. Um período, até um certo ponto, a gente estava tentando articular para a gente poder ser, ou criar uma terceira via, ou ao menos construir uma força política maior. A gente tinha um grupo ali de alguns vereadores que nós chegamos até nos reunir. E qual que era a intenção? Era poder ter um grupo mais forte para poder ou tomar lado de um dos lados, que a gente sabia que havia uma Marquinho e Cripa, né? Que a gente poderia escolher um lado, mas numa condição melhor. Quando eu falo condição melhor, não estou dizendo em nada de forma ilícita, mas de ter mais espaço, de poder ter mais oportunidade. Quando a gente fala, né, eu falei agora há pouco, né, o vereador ele não tem a caneta na mão. Quem que tem a caneta é o prefeito. Então, de repente, a gente construiu uma força, chegar para o prefeito e falar, olha, nós queremos ser mais atendidos às nossas reivindicações, atender melhor a população e tudo mais. Entretanto, essa construção não prosperou, né? A gente até tentou viabilizar, não prosperou. E aí, eu tinha que escolher alguém lá na hora, né? E eu falei assim, bom, já que a minha construção não teve efeito, a gente não conseguiu lançar um terceiro nome, eu não consegui viabilizar meu nome, eu vou votar em mim mesmo. Eu me julgo capaz de exercer a função, já tinha tido a experiência. Eu votei sabendo que eu ia perder, né? Então, votei em mim mesmo. Mas essa é a síntese de todo esse processo, né? E a gente torce para que o CRIPA possa fazer um bom trabalho. Eu falo, né, a eleição foi dia 1º, acho que da agora para frente inicia uma nova etapa, né? E novos grupos políticos acabam se formando por afinidade, por pensamentos parecidos, porque agora vão começar os projetos, a discussão dos projetos, a abordagem aí dos problemas da cidade. E a gente vai conhecer agora, né? novas situações, né? Eu falo que eu tentei manter um bom relacionamento com todos os vereadores na legislatura passada e eu vou tentar, a minha essência é essa, eu vou ser respeitoso com todos e vou tentar ser amigo de todos, mesmo que o ponto de vista, às vezes, sobre os projetos, sobre a dinâmica ali da Câmara não sejam convergentes, mas nós vamos tentar ter um bom relacionamento, uma cordialidade com todos. Isso é um ponto interessante, porque era a minha pergunta, acho que já está acabando o nosso tempo, Sim. né? Rapidinho, o que eu vi, e eu vi isso também nas pessoas quando a gente fala de você, né, o Gleison como vereador, que uma hora te via como uma base do padre, outra hora te via como oposição. O Gleison mudou do Gleison que era, viu um lado e resolveu ir para o outro, ou isso foi de acordo com o que aconteceu? Então, o que é bom, o que é ruim, você avaliou bases. Como que foi o seu posicionamento? Olha, e o que vocês, só para incluir na mesma pergunta, e o que você espera agora dos próximos 4 anos que a gente tem aí, que, ao meu ver, vão ser anos difíceis? Renata, eu e o padre, até foi vou falar uma frase que ele disse para uma pessoa próxima a mim e a pessoa me acabou me confidenciando. Que perguntaram para ele numa conversa informal, padre, e o Gleison? Porque tem gente que gosta do Gleison, gosta do padre, se encontram, e aí às vezes vê que não está em tanta sintonia e acaba perguntando. E o padre respondeu assim, o meu santo e o dele não bate. Não tem jeito. Nós já tentamos, já fomos, mas o santo não bate. E não bate mesmo. O meu santo e o do padre não bate. Entretanto, Renata, sempre que vier um projeto do padre, ou de quem quer que seja, que for bom, que eu entender como bom para a cidade, eu vou votar favorável. Eu não vou votar por revanchismo, né? Até a época que eu estava como presidente, que a gente teve um embate ali bastante severo, houve um relato que o padre deu uma determinação para o secretariado dele que qualquer pedido meu tinha que passar por ele antes. Não era para fazer nada que não passasse pela mão. E na época eu fui à tribuna da Câmara e falei, padre, o senhor pode ficar tranquilo, que o seu não vai ter esse tipo de entendimento aqui. Tudo que vier do senhor para cá vai ser colocado, vai ser pautado, nada vai ser engavetado, nada vai ser dificultado. Se a casa achar que tem que aprovar, vai ser aprovado, se não achar, não vai. Então eu nunca levei esse revanchismo. Quando ele fala que o nosso santo não bate, o nosso jeito realmente, eu já tentei, já fiz várias reuniões com o padre, a gente acaba sempre discutindo, porque não bate. O jeito de pensar é diferente, o padre tem a personalidade forte, eu também tenho, e vai ser esses 4 anos, vai ser assim, que aquilo que vier de bom vai ser, eu vou fazer, aquilo que eu achar que não está bom eu vou votar contra, mas vou manter a linha de manter o respeito por ele é o prefeito da cidade,
o detentor do mandato, foi eleito, né, de forma aí, bastante relevante pela população, de forma democrática, enfim, pela escolha. E comigo, eu costumo dizer, né, comigo ninguém vai ter problema, porque eu vou fazer o que é o certo. Então, consciência tranquila. E olha que você é uma pessoa, assim, todo mundo reclamava, né, do Maurício, do Marquinho, que eles eram mais incisivos e tal, mas você sempre discordou dentro muito da educação, do respeito, sempre nunca atacando o pessoal, atacando a ideia, e ainda assim é difícil, né? Então a coisa é complicada mesmo. Tempos difíceis na política, não só de Catanduva, mas acho que é do Brasil todo, né? É difícil, né? A gente vive períodos muito conturbados, a gente vê essa questão, essa polarização, né, federal, né, Lula, Bolsonaro, PT, PL, e a gente acaba muitas vezes, esses reflexos, né, a gente vê dentro da nossa família muitas vezes discordâncias de ponto de vista, e não poderia ser diferente numa Câmara, né, que tá ali, são 13 pessoas, 13 formas de pensar, 13 formas de agir. A gente ainda não conhece a Câmara que está chegando aí, né, a gente está começando agora, a primeira sessão vai ser dia 4, e aí é só com o tempo para a gente entender a dinâmica de cada um. Mas pelo que eu pude sentir até agora, eu acho que vai ser uma Câmara propositiva, de trabalho, de diálogo e de bastante embate do ponto de vista das ideias. Eu acho que... O que é saudável também, né, Gleison? Claro. É democrático, né? E espero. É o que eu venho, acho que... que tenha embate de ideia. Ano pedindo o embate de ideias e não de votos, né, sim ou não. Gleison, muito obrigado. Pessoal, lembrando que o Gleison e o Marquinhos Ferreira foram os únicos dos vereadores reeleitos que toparam vir aqui na nossa semana de entrevistas com os vereadores. Os outros são vereadores novos, mas os reeleitos foram somente os 2 que se colocaram à disposição. Obrigado, Gleison. Teria mais inúmeras perguntas aqui para fazer para você. Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Pena que o nosso tempo está acabando. E, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte nesses próximos 4 anos. Muito obrigado, Natália. Natália, eu tô com a Natália. Natália, um abraço. Que é a nossa coordenadora, que é a coordenadora de vocês aqui. Mas, Renata, muito obrigado aqui pelo espaço. Rafa, muito obrigado. Eu vindo para cá, o seu Antônio Bento me ligou, falou que, Cleiton, você não deixa de falar da saúde, eu tenho que fazer um parênteses aqui, gente, depois no outro dia nós viemos falar, mas, seu Antônio, eu concordo com o senhor, a saúde precisa de muita coisa, tem muita coisa para a gente falar, mas o senhor viu que o tempo foi corrido, não conseguimos falar de quase nada aqui, porque o tempo é curto, mas se der tudo certo, eles me convidam uma outra oportunidade. Com certeza. E a gente aborda. E vamos trazer o seu Antônio também. Ele é uma pessoa que é muito ativa, né? O seu Antônio muito preocupado com as questões relacionadas à saúde, e a gente vive um momento muito difícil da saúde, não só em Catanduva. Até estive em Rio Preto sexta-feira passada com a minha amiga Márcia Caldas, que é vereadora lá. Eles montaram uma frente parlamentar da saúde, da Câmara Municipal, de uma frente de vereadores para atuar de forma específica essa questão da saúde. Eu até preciso falar lá no gabinete do Dr. Simval, vai ficar sabendo por aqui, ó, o gabinete do Dr. Simval, vou procurar vocês, Dr. Simval, médico da área da saúde, vou pedir para ele, se ele tivesse a intenção de capitanear esse trabalho aí, para não usurpar essa, que é uma das principais bandeiras dele, né? Mas para a gente poder, de alguma forma, atuar, porque nós estamos passando por momentos difíceis da saúde. E, gente, muito obrigado mais uma vez e a todos que nos acompanham. Então, pessoal, você que veio aqui para assistir o Gleison, já aproveita, deixa um comentário, curte, compartilha esse conteúdo, porque nós somos um órgão de imprensa sem rabo preso, como se diz, né? Independente e que trabalha para você, para te manter informado com a verdade dos fatos. Aqui é um espaço democrático, então não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir e você é sempre bem-vindo aqui. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, Renato, obrigado, Gleison, e fiquem todos com Deus. Até. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. Na Clínica PAI,
Associados e não associados do plano têm atendimento médico e odontológico de alta qualidade, com um quadro clínico próprio, formado por especialistas de diversas áreas. A clínica oferece tratamento odontológico em consultórios próprios em diversas especialidades e mantém sala com serviços de raio-x. O PAI oferece um convênio com um grande número de médicos em condições especiais. O atendimento é feito na Clínica PAI e nos consultórios próprios dos médicos em Catanduva e região. A clínica tem ainda sala para procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e aparelho de eletrocardiograma. O associado pode contar com exames radiológicos e serviços complementares de diagnóstico executados em laboratórios conveniados. O PAI tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do PAI. A vida é melhor para quem tem PAI.